A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje estamos aqui para realizar mais uma live do discipulado. Você pode sim estar compartilhando, você pode estar curtindo, comentando e lembrando que é uma mensagem que vai nos edificar. Você pode estar acessando também o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. O som, graças a Deus, está bem. Isso é muito importante, graças a Deus. E vamos falar hoje sobre a lição 3. Já falamos sobre a Bíblia, a lição 1, a volta de Cristo, a lição 2, e você pode estar acessando tanto no nosso site, como também no YouTube. YouTube você pode também na página da Igreja Batista Eulan estar acessando. Lembrando que essa lição, como podemos dizer, ela é bem quente, porque ela fala sobre o inferno. Então eu gostaria que você estivesse aí atento, lembrando que o Espírito Santo nos conduzirá a trazer uma palavra que venha edificar e nos fortalecer. Não queremos omitir nada da palavra, porque como pregadores, um dia também Deus irá cobrar de nós se nós deixarmos de falar. É muito fácil falar só do céu, é muito fácil falar só que há coisas boas, mas lembrando que assim como a pessoa fora da lei, que pratica as suas coisas erradas, e a gente deixar de avisar que existe sim a lei, que serão punidos se fizerem tal coisas. Então também não é diferente em relação à palavra de Deus. Nós precisamos alertar a todos que estão vivendo uma vida de pecado e o que a Bíblia nos fala sim sobre a existência do inferno. Então iremos falar agora nessa questão e que você esteja atento. Se for necessário, anote os versículos. E como eu disse, se você quiser a lição 3, a lição 1, 2 e todas as lições do discipulado, que são 11, você pode entrar lá no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br e você vai ver lá que está disponível essas lições. Você pode xerocar, você também pode ali imprimir e ser abençoado. Então a lição de hoje, o inferno, e dentro dessa questão do inferno, a pergunta é: existe realmente o inferno? Existe realmente o inferno? Uma pergunta. Quantas pessoas dizem, pastor, o inferno é aqui mesmo, é tanto sofrimento, é tanta angústia, é tanta opressão, é tanto problema. O inferno é aqui mesmo. Mas o que a Bíblia nos fala sobre a existência do inferno? Olha em Mateus, capítulo 18, versículo de 8 ao 9, o próprio Jesus dizendo: se, pois, a tua mão ou teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te entrar na vida, aleijado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te entrar na vida com 1 só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno de fogo. Então Jesus está dizendo, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, ele está dizendo, corta-o. É claro que quando Jesus fala dessa situação de cortar, não é no sentido de cortar como nós vemos lá no Oriente Médio. Eles levam a pé da letra. Se a pessoa roubar, eles vão lá e corta a mão, corta o pé, literalmente. Mas eu creio que o que Jesus quis dizer aqui é no sentido de você cortar, ou seja, parar de fazer. Se a tua mão faz você roubar, se a tua mão faz você, muitas vezes, praticar coisas que não agradam a Deus, que você pare de fazer. Se os seus pés te levam para os caminhos errados, então que você pare de fazer, porque é melhor você parar, é questão de cortar, não é verdade? E entrar na vida aleijado, ou seja, deixando de fazer tal coisa, do que fazendo o que você está fazendo e ser lançado no fogo eterno. Então Jesus usa a expressão de fogo eterno.
E mais uma vez falando sobre a existência do inferno. Como eu disse, o inferno não pode ser aqui na Terra. Por quê? O inferno, se fosse aqui, era muito simples. Porque você está com dor, você vai lá, toma um remédio, vai no médico. Você muitas vezes está com um problema financeiro, você consegue solucionar um financiamento ou alguma situação que resolva isso. Ou até mesmo você de alguma forma está vivendo um momento difícil, você tem conselho, você tem ajuda. Se está com calor, você liga um ventilador, um ar-condicionado. Mas aqui ele está dizendo que o inferno é um lugar de fogo eterno. Então lembrando que aqui o fogo você consegue apagar aqui na Terra. Quando há um incêndio, a maioria das vezes é controlável. Mas aqui ele está dizendo que esse fogo é eterno. Então você mostra para a gente que o inferno é um lugar de fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Então é importante a gente entender nesse sentido também. Se o teu olho te faz o quê? Tropeçar. Se o teu olho faz você cobiçar, se o teu olho faz você desejar aquilo que Deus não deseja, faz você pecar, ele está dizendo arranca, ou seja, pare de olhar. Como eu disse, o primeiro olhar você não tem como evitar. Você está passando alguma situação, você olha e vem o desejo, mas não tem como você evitar. Já o segundo olhar, você tem como evitar. Não permanecer olhando para aquilo que vai te destruir, que vai te fazer você a pecar. Então ele fala, arranca o lanço de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no inferno de fogo. Olha então a pergunta, existe realmente o inferno? Segundo Jesus, sim, o inferno existe. O que Jesus disse que acontece no inferno? Preste atenção o que Jesus falou que acontece no inferno. Aqui nós temos, se teu olho te faz pecar, arranca-o. Não é verdade? Literalmente. No sentido aqui, estamos vendo essa imagem, alguém tentando ali forçar a saída do olho. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que você arranque no sentido de parar de olhar, de parar de cobiçar, parar de desejar. Marcos 9, 47, 48. Se teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora, melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado no inferno. Mais uma vez, Jesus falando, como ele falou em Mateus, agora ele fala em Marcos, que existe o inferno, onde o seu verme não morre. Então ele está dizendo que no inferno tem verme. Em outras versões fala bicho. Então ele está dizendo aonde o seu verme não morre, o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Alguns chegam a dizer que esse verme, bicho, pode ser realmente bichos que vai estar atormentando no inferno. Alguns chegam a dizer que pode ser demônios que vão estar ali te atormentando. E o fogo não se apaga. É um lugar de sofrimento eterno. Então o fogo não apaga e o verme não morre. Para quem foi criado o inferno? Deus criou o inferno para o homem. Para quem Deus criou o inferno? Aí a pergunta é, mas Deus é bom, como vai mandar alguém para o inferno? Sim, ele é bom, mas ele é justiça também. Ele é justo. Olha aqui em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isto no dia do juízo. Nós já falamos que Jesus, no dia do juízo, ele vai separar os bodes das ovelhas. Ou seja, os bodes é aqueles que se rebelaram, que não obedeceram a palavra, coração endurecido. Já as ovelhas é aquela que segue os passos de Jesus, que obedece o pastor das ovelhas, que ele é o pastor. Então, lembrando que aqueles que não obedeceram, ele vai colocar à esquerda e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Olha a expressão que Jesus vai usar no dia do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mais uma vez, repetindo aí a existência do fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos.
Quando Deus criou o inferno, o objetivo não foi lançar o homem lá, mas sim foi para lançar o diabo e os seus anjos. Mas como o homem desobedeceu à palavra de Deus, também agora o homem é lançado neste lugar de sofrimento eterno. Para o diabo e os seus anjos, como eu disse, que são demônios, serão lançados naquele dia. Outra coisa, a palavra portuguesa inferno vem do termo latino infernos, que significa o que está abaixo, inferior e subterrâneo. Então, lembrando que o inferno, aonde fica? Segundo a Bíblia Sagrada, fica no centro da terra. E é confirmado que no centro da terra tem fogo. E quem vai para o centro da terra, nesse lugar de tormento? Vai o espírito da pessoa que não obedeceu à palavra de Deus, que não creu no Evangelho e agora será lançado neste lugar de tormento. Então, lembrando, a própria palavra inferno, a palavra latim, infernos, que significa o que está abaixo, inferior e subterrâneo. Pela escatologia bíblica, o inferno é apenas um lugar intermediário. Dali os ímpios hão de ressurgir para serem julgados e em seguida lançados no lago de fogo. É isso mesmo. Olha agora Apocalipse 20, 14. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Se na primeira morte deixamos de viver, na segunda deixamos de existir. Ou seja, o lugar de tormento eterno. Então, só para você entender, o inferno, segundo a Bíblia, quem vai para lá? Aqueles que negligenciaram a palavra, que não aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, serão lançados no lugar de tormento, que é o inferno, onde é o espírito do homem que vai para lá. Só que ele vai ficar ali até o dia do juízo. Lembra que haverá duas ressurreições? A primeira ressurreição será no arrebatamento, quando Jesus voltar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e vão estar com o Senhor para sempre. Isso vai acontecer na primeira ressurreição. Já a segunda ressurreição será depois da grande tribulação, depois do período do milênio, que você vai encontrar em Apocalipse 19 até o 21, que você leia. E lá você vai perceber que no final do milênio, novamente, agora Satanás será solto da sua prisão e vai enganar aqueles que saíram na grande tribulação, experimentaram o milênio. E agora vão ser julgados por Deus e todos que morreram sem Cristo irão ressuscitar. E a Bíblia fala que nesse dia, então, eles vão estar saindo do inferno, o seu espírito, vão pegar os seus corpos, que haverá ressurreição, e vão comparecer diante de Deus corpo, alma e espírito. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, no juízo final. E quando eles comparecerem corpo, alma e espírito, eles já estão condenados e agora serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A primeira morte é aquela que você vai para o cemitério, que nós, mesmo cristãos, poderemos ir. Mas a morte eterna, que é a segunda morte, o cristão não vai experimentar, porque ele vai ir para o céu, isso na primeira ressurreição, no arrebatamento, enquanto os que morreram sem Cristo vão ressuscitar e sair do inferno, seu espírito, e ser lançados no lago de fogo e para sempre estar lá. Você, na continuidade, você vai entender melhor que nós vamos falar sobre isso. Vamos agora. Olha aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, aquilo que eu já tinha dito para você. Se você puder, pegue a sua Bíblia e acompanhe. Porque lembrando que eu estou falando o que está na Bíblia. E lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. E tudo que está na Bíblia se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir. Então, Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, diz assim:
E vi um grande trono branco. Então, o trono de Deus é simbolizado como trono branco, pureza de Deus. Esse trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Eu costumo dizer, você consegue olhar para o sol em pleno meio-dia? É praticamente impossível, você quase fica cego. Mas você já parou para pensar que estaremos um dia diante do Criador do Sol? E não somente do Sol, a gente sabe que o Sol é pequeno comparado ao universo, de quantos sols existe, e nós estaremos diante do Criador do Sol. E diz assim, sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Eu sempre costumo dizer também o seguinte, nós temos uma lâmpada, vamos supor, na sala, no quarto, que seja. Mas se você pegar essa lâmpada, que nós usamos ela no dia a dia, e colocar ali no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, que seja, a lâmpada, aqueles holofotes que se usa lá no estádio, o que vai acontecer com a lâmpada do seu quarto, do seu escritório, da sala? Ela vai desaparecer por causa da potência que é nos holofotes. Sim ou não? Ela desaparece. Assim é o que João estava descrevendo, o apóstolo, sobre Apocalipse. Ele fala assim que na presença de Deus fugiram céu e terra, porque o brilho de Deus faz com que tudo desapareça, porque a luz dele é muito maior. E vi os mortos, grandes e pequenos. Olha lá, vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Então, se estavam em pé, quer dizer que houve a ressurreição. Estava em pé diante do trono e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, lembrando, abriram-se uns livros. Que livros são esses, pastor? Possivelmente são os livros que nós temos na Bíblia. Lembrando que a Bíblia é um livro só, mas aberto nós temos o quê? Uma coletânea de livros, 66 livros, que nada mais é do que a lei de Deus. Assim como você já compareceu, um dia poderá comparecer diante do juiz, e o juiz, para condenar ou absolver alguém, ele vai usar a lei da terra. E lá no dia do juízo não será diferente. Jesus, como justo juiz, ele irá julgar a humanidade. E qual é a base que ele vai usar? A palavra de Deus. Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, mas a palavra que eu tenho pregado é essa de julgar no último dia. Então vai abrir os livros, que são 66 livros que temos aqui. Você vai ser julgado por aquilo que está aqui, se você obedeceu ou não, se você colocou em prática ou não. E abriu-se um outro livro. Esse livro se chama Livro da Vida. Não é o livro da morte, é o livro da vida. E o que é o livro da vida então, pastor? O livro da vida é o livro do registro de nascimento. Sim, assim quando você nasce, você vai no cartório, seus pais, e registram você ali. Então você está ali registrado no cartório da sua cidade. Lá no céu também existe um livro de registro. Assim como Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. E você precisa nascer, porque para ser registrado ali no cartório, você não adianta a pessoa, a mãe de 9 meses, chegar ali no cartório e dizer o seguinte para o escrivão, olha, eu vim registrar o meu filho. E o escrivão vai dizer, e cadê o papel que confirma que ele nasceu? Ah, não, ele não nasceu ainda. Olha aqui, está na minha barriga, 9 meses. Mas não pode registrar, porque ainda não nasceu. Mas ele está vivo, olha, põe a mão aqui, a mãe dizendo, põe a mão aqui no pezinho, olha aqui a cabeça. E o que o escrivão vai dizer? Sinto muito, porque enquanto não nascer, não pode ser registrado. Somente depois do nascimento que há como registrar. E assim também a relação aos céus.
Jesus disse, se você não nascer de novo, você não entra no céu. Então não adianta eu dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém. Isso para Deus não adianta, você tem que nascer de novo. E o que é nascer de novo então, pastor? O novo nascimento nada mais é do que quando você ouve a palavra de Deus, ouve o Evangelho, então você reconhece que você é um pecador e o pecado te separou de Deus por causa da natureza pecaminosa, mas que mesmo sendo um pecador separado de Deus, Deus te ama. E provou esse amor enviando Jesus, o único filho dele, para morrer por você na cruz. E quando você entende isso, você então agora se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados e você recebe agora Jesus como seu único e suficiente Salvador, como o presente que Deus deu à humanidade. Jesus é o presente dado por Deus à humanidade. Então, se ele foi dado, agora o que você tem que fazer? Receber esse presente. Quando você recebe Jesus como presente de Deus pela fé, ele entra no seu coração, ele perdoa os seus pecados, ele escreve o seu nome no livro da vida. Olha lá o livro da vida. Ok? O seu nome no livro da vida. Você nasceu de novo. E agora ele te dá o Espírito Santo e te dá a certeza da vida eterna. É o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse. O outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Aqui, os 66 livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. Todos aqueles que morreram um dia lá no Titanic, que nunca acharam, vai ter que dar os seus mortos. Ulisses Guimarães, que um dia morreu e não achou o corpo, vai dar os seus mortos. O mar vai ter que dar todos os seus mortos. E a morte e o Hades é o inferno. Então a pessoa, o espírito que está lá no inferno, vai sair de lá, tá vendo? E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Hades é uma palavra grega, quer dizer inferno. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então, o mundo espiritual, que hoje possivelmente fica no centro da terra, que é o inferno, aonde a pessoa morreu sem Cristo, o espírito vai lá e fica em prisão, no dia do juízo, esse mundo espiritual vai sair dali e vai ser lançado aonde? No lago de fogo. O lago de fogo ainda não foi inaugurado. Não foi inaugurado. Quem vai inaugurar, depois nós vamos ver, que é a besta e o falso profeta que vão ser lançados nele vivos. É isso aí. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é muito sério. Todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora a quarta pergunta. Como se chama o lago citado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10? Como se chama o lago citado de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10? Vamos lá agora. Olha o versículo 10. E o diabo, preste atenção, o diabo que os enganava. O papel do diabo sempre foi enganar as pessoas. É isso mesmo. Satanás, ele quer enganar as pessoas. Ele é o papel dele fundamental. Enganar para que você não creia, para que você não acredite, para que você duvide. Esse é o papel. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então esse lago de fogo que ainda não foi inaugurado e vai ser inaugurado, chama-se Lago de Fogo e Enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Por quê? Lembrando que ao acontecer o arrebatamento, a volta de Cristo, Jesus volta no momento que a gente não sabe, mas ele vai voltar. Quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que estamos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares.
E aí inicia-se a grande tribulação, o período de 7 anos que a Bíblia descreve, inclusive das 70 semanas de Daniel, que 69 se cumpriu, só falta uma semana, que será os 7 anos. Quando a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo que vai levar a igreja até Cristo, então inicia-se a grande tribulação. E o próprio diabo encarnado, ele vai estar aqui no mundo, e ele vai estar liderando. Imagina o caos que vai ser. Ele não vai vir com chifre nem com rabo, não. Ele vai ser muito inteligente. E ele vai trazer, então, uma liderança mundial. 3 anos e meio vai ser paz, aparentemente, mas 3 anos e meio vai ser de muita angústia para o mundo, porque os ais todinhos de Apocalipse estarão caindo sobre a terra. No finalzinho da grande tribulação, o próprio anticristo virá. Inclusive, nós estamos vendo isso na novela que está acontecendo na Record. Essa semana, acho que é a última semana que fala sobre isso, do Apocalipse. Então agora, na última semana, ou seja, no último ano dos 7 anos da grande tribulação, aí Israel vai entender que o Cristo que eles estavam esperando, que pensou que era o anticristo e não é, mas agora eles vão entender que foi Cristo que eles mataram há muito tempo, eles vão clamar por Jesus. E a Bíblia fala que no final da grande tribulação, Jesus virá com seus anjos e possivelmente com a igreja, e ele vai agora colocar fim em toda essa situação. Ele vai prender o diabo durante 1000 anos e vai lançar a besta e o falso profeta vivos no lago de fogo. Como eu disse, vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. Tudo lá em Apocalipse, capítulo, se não me engano, 19 em diante. Depois você vai observar que vai iniciar o milênio de Cristo. Jesus vai estabelecer aqui 1000 anos de paz. E nós estaremos aqui reinando com Cristo. Vai ser 1000 anos de paz maravilhosos. No final do milênio, aí Satanás vai ser solto novamente. Está tudo lá em Apocalipse 19 ao 21. E por pouco tempo, e vai enganar aqueles que saíram da grande tribulação, que experimentaram o milênio. Mas aí Deus, vendo que eles querem novamente se rebelar, porque o diabo nunca se converteu, e aqueles que são dele também, infelizmente, o coração é duro, não se converte. Então Deus agora estabelece o juízo final. E agora, nesse juízo final, eles já estão condenados, só vão ouvir o veredito e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aí sim se cumpre aqui Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então aquela ideia que o diabo ele vai ficar lá com um garfo, né, atormentando as pessoas, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que no lago de fogo ele vai ser atormentado de dia e de noite para todo sempre. É por isso que Satanás ele tenta enganar as pessoas. Por quê? Ele sabe que ele já está condenado, não tem mais jeito para a vida dele. Então agora o único jeito é tentar levar quanto mais pessoas junto com ele, melhor. E por isso ele tenta desvirtuar, ele tenta colocar muitas vezes incredulidade no coração das pessoas para que venham para o lugar de tormento juntamente com ele. E aí não tem mais saída. Então, lago de fogo e enxofre. O enxofre, para quem não sabe, é essa lava que sai, né, dos vulcões, das beiras dos vulcões, tem muito. É amarelado, mas é um cheiro que arde as narinas. É terrível o cheiro do enxofre. Olha agora o 5. Quais são os 3 personagens lançados no lago de fogo e enxofre e como serão atormentados? Vou repetir. Quais são os 3 personagens lançados no lago de fogo e enxofre e como serão atormentados? Apocalipse 20:10. Então, os 3 personagens que podemos dizer que assim como Deus se fez carne e habitou entre nós, e Deus ele é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo tenta imitar tudo que Deus faz. Então, também na grande tribulação terá o diabo, a besta e o falso profeta, ou seja, a trindade satânica. Então, quais são os 3 personagens? O diabo, a besta e o falso profeta. E como serão atormentados? De dia e de noite para
todo o sempre. Para todo sempre. Agora, quem será lançado no lago de fogo juntamente com a besta e o diabo? Então, lembrando que a besta, o diabo e o falso profeta já está determinado, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas quem mais irá ser lançado lá dentro? Apocalipse 20:15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso mesmo. Aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. E o que é o livro da vida? Só para repetir, é o livro do registro de nascimento, que tem lá no céu. Assim como aqui na terra tem o livro de registro de nascimento, no cartório, lá no céu também tem um livro de registro de nascimento, que é o livro da vida. E como o meu nome pode estar lá, pastor? É quando eu reconheço que sou um pecador separado de Deus, mas Deus me ama, Cristo morreu por mim, então Cristo é o presente de Deus à humanidade, eu recebo esse presente através da fé, no arrependimento sincero, eu me converto a Cristo e agora, através disso, eu sou perdoado, sou purificado, Cristo vem fazer morada em mim e agora eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, eu tenho a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho a vida. Então, se eu tenho a vida, eu tenho a salvação da minha alma. Então, lembrando que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a resposta. Agora, que tipo de pessoas serão lançadas no lago de fogo? Que tipo de pessoas serão lançadas no lago de fogo? E eu preciso falar para você sobre esse tipo de pessoa. Para que você que esteja aí fazendo aquilo que Deus condena, e é certo que vai levar você para o inferno, o lago de fogo, para que você abandone, para que você se arrependa. Então o objetivo não é confrontar ninguém, não é de repente achar que somos melhor do que ninguém, não. O objetivo é mostrar a palavra de Deus. Simplesmente a palavra de Deus. Lá em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também nós temos em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero que você, ao ouvir o que iremos falar, o que está na Bíblia, que você não se arme de maneira nenhuma, que você de repente, está errado. Não. Ouça primeiro, analise, pegue a Bíblia, vai ali buscar, como um dia pregaram para mim, eu também, é claro, não gostei, mas depois eu fui ler, eu fui observar e vi que realmente estava lá na Bíblia e não tinha como questionar. Então, se estava, eu tinha que entender que eu estava fazendo o errado e eu precisava agora fazer o certo. Eu aprendi o errado, mas agora eu precisava fazer o certo. Então, lembrando que o que eu vou fazer é apenas mostrar para você o que está na Bíblia. Agora, fique à vontade de você fazer a autoanálise, mas eu quero que você ouça desarmado, desarmada e que você veja o que está na Bíblia. Aí depois, no final, você tira as suas conclusões e lembrando que não sou eu que estou falando, é o próprio Deus na Bíblia Sagrada. Então não tem como a gente questionar. É Deus e Deus a gente só tem que obedecer. Então vamos lá. Que tipo de pessoas serão lançadas no lago de fogo? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Então, lembrando que eu falo que esta é a lista macabra. Por quê? É a lista daqueles que estiverem praticando esses tipos de pecado, serão lançados no lago de fogo, segundo a Bíblia. Então, se eu estou enquadrado em qualquer desses tipos de pecado, eu preciso abandonar, eu preciso me arrepender. Então, vamos lá. Mas os covardes, quem são os covardes? A Bíblia fala que os covardes nada mais é do que aquelas pessoas que, ao conhecerem a palavra de Deus, por entregar a sua vida a Cristo, mas diante das pessoas, dos seus amigos, dos seus companheiros, da sua família, ele se retrai e ele não confessa Jesus. A Bíblia nos fala o seguinte,
que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então ele está dizendo que os covardes não entrarão no céu. Então, se eu sou de Cristo, eu não posso recuar. Eu tenho que dizer, eu sou de Jesus. Ok? E fazer isso com coração cheio de amor e de bondade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Os incrédulos. Então, os incrédulos também não vão entrar no céu. Quem que é o incrédulo? Aquela pessoa que não crê. É o ateu, o famoso ateu. Eu não creio, eu não acredito. Lembrando que eu sempre costumo dizer, se a gente pegar um avião e encher de ateus, e lá em cima, quando estiver nas alturas, desligar a turbina, você vai ver que esses ateus, a primeira coisa que eles vão dizer quando o avião estiver caindo é: meu Deus! Porque na hora do vamos ver, não tem jeito não. É só Deus para nos socorrer. Os que cometem pecados nojentos. E aí nós vemos vários tipos de pecado, não é verdade? Pecados nojentos. Você deve lembrar desses pecados que existem aí, que estão se fazendo, não é verdade? Então nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes é o adultério, muitas vezes é o homossexualismo, muitas vezes é as coisas nojentas que estamos vendo, os estupros, então pecados nojentos. Os assassinos, é aquela pessoa que mata, que se mata. O suicida também não entra no céu. Então lembrando que esses pecados, se você se arrepender, amém, você, enquanto tem vida, você tem perdão. Então se você cometeu qualquer um deles, você se arrepender, o sangue de Jesus te purifica. Mas se você está praticando e não o abandonar, infelizmente, é a lista de pecados macabros. Os imorais, os que vivem na imoralidade, que não agrada a Deus. Os que praticam a feitiçaria, lembrando que aos 14 aos 16 anos eu fui para a feitiçaria e eu era cambono de centro. Mas quando pregaram para mim a palavra, eu entendi e eu fui e analisei e falei: escuta, a Bíblia fala que o feiticeiro não entra no céu. E eu estou aqui no Candomblé, ou na Umbanda, na Quimbanda. Então isso não agrada a Deus. E ali então eu entendi e abandonei, porque os feiticeiros não vão entrar no céu. E os que adoram ídolos, olha lá, todos aqueles que adoram ídolos não entrarão nos céus. E todos os mentirosos, mentirosos é aquele que vive mentindo, verdade? O lugar deles, olha ali, é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então lembrando que ele está dizendo que esses que praticam esses pecados, está lá em Apocalipse 21, versículo 8, e tem outros textos que eu vou mostrar, está dizendo que o lugar dessas pessoas é o lugar que queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas o que eu quero mostrar para você é o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, mais uma vez eu repito, eu não estou dizendo que eu quero falar, estou dizendo que está na Bíblia. Como também, quando eu ouvi, no primeiro momento, houve conflitos, né? Não é verdade? Porque antes também eu fazia a prática da idolatria. Mas no momento que eu ouvi a palavra, não teve jeito. Eu tive que obedecê-la. Agora, olha o que a Bíblia fala sobre a idolatria. Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 6. Então, os mandamentos da lei de Deus. Não terá outros deuses diante de mim. É claro que outrora nós aprendemos o seguinte: o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não é isso que está lá. Mesmo na Bíblia católica. Você vai ver que o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. E isso você vai encontrar em Êxodo. Pegue lá a sua Bíblia, abra em Êxodo capítulo 20, do 1 ao 6.
não terá outros deuses diante de mim. Olha lá, então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. E Deus fala: não terá outros deuses diante de mim. Não podemos ter outros deuses, de maneira nenhuma. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então ele está dizendo, primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não fará para ti imagem esculpida. Então ele está dizendo que nós não devemos ter imagens que nos fazem adorá-las. E ele está dizendo, nem alguma figura que há em cima no céu. Então não é fazer imagem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem dos anjos. Não é para fazer, é ele que está dizendo. Não é não. Ele falou, eu tenho que apenas obedecer. Nem embaixo na terra. Então não é fazer imagem nem de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem de Maria. É Deus que manda, não farás. E nem nas águas debaixo da terra, também não é fazer. Lembrando, como eu disse, Pedro, Tiago, João, Maria, todos esses foram homens, mulheres de Deus, que nós admiramos e estão lá no céu, e um dia nós iremos abraçá-los. Eu vou abraçar Maria, eu vou abraçar João, com certeza, Moisés, Elias, Josué, os homens de Deus, Daniel. Vou ter o privilégio de abraçá-los, com certeza, estão lá no céu e tem experiências lindas para compartilhar com a gente. Mas lembrando que Deus fala que não é fazer imagem nem de Deus, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, nem dos anjos e nem debaixo da terra. Não é fazer imagem de ninguém, nenhum homem, e nem se prostrar diante dele e adorar. É o que ele está dizendo. Nem nas águas debaixo da terra. Então não é fazer de manjar, não é fazer de nada. Não te encurvarás. Olha que está na Bíblia. Eu desafio você pegar a sua Bíblia e ler lá, para você talvez não tirar nenhuma conclusão precipitada, porque eu estou lendo o que está na Bíblia e eu tenho que te advertir, porque senão no dia do juízo Deus vai cobrar de mim. Então não te encurvarás diante delas. Deus está dizendo, você não pode se encurvar diante da imagem, nem a servirás, você não pode servir ela nem com cafezinho, nem com vela, nem com procissão, porque isso não está na Bíblia. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus está dizendo que no momento que a pessoa ela decide a viver a idolatria que ele condena, vê que ele está agradando a Deus, ele está odiando a Deus. É o próprio Deus que está dizendo. E ele fala assim, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se eu estou ouvindo, Deus está dizendo os 10 mandamentos, não terá outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem, eu tenho que obedecer. Então não terá outros deuses, não posso, Confúcio, Buda, Maomé, não, Deus é único. E a única pessoa que ele dá direito de adorarmos, de glorificarmos, é na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Já em João 14,13, ele fala assim, tudo que pedirdes em meu nome, em nome de Jesus, crendo e não duvidando, recebereis. Então, voltando nos mandamentos de Deus. Olha lá, o primeiro, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar, e eu vou explicar sobre essa questão hoje, para você entender se é 10 mandamentos, se está dizendo para lembrar do sábado, por que hoje nós não guardamos o sábado como está aqui nos 10 mandamentos? Honra teu pai e a tua mãe, isso é mandamento, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho,
e contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quando Jesus chega no Novo Testamento, ele resume os 10 mandamentos, o quê? Em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, só para a gente tirar dúvida sobre aquela questão do sábado, por que hoje nós não praticamos a guarda do sábado, sendo que está lá nos 10 mandamentos, é que sábado, cristãos não são obrigados a guardar o sábado, mas é importante ter tempo para descansar. Cada cristão deve seguir a sua consciência sobre o sábado. Deus nos deu o descanso como uma bênção. Se você quiser continuar guardando o sábado, fique em paz, não é problema nenhum. Mas também deixar de estar cumprindo a questão do sábado também não vai te levar a pecar contra ao Senhor se você tiver que trabalhar ou alguma coisa no sábado. Jesus disse, Marcos 2,27, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ok? Então o sábado foi estabelecido por causa do homem, até mesmo para o descanso, porque o homem precisa descansar, e não o homem por causa do sábado. Olha agora, o sábado no Novo Testamento, o sábado era um mandamento para os israelitas, então o sábado foi para o povo judeu. No entanto, o Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Então, todos os outros mandamentos, não terá outros deuses diante de ti, não farás imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, tudo se repete na Bíblia, no Novo Testamento. O único que não repete é guardar o sábado. Isso mesmo. O único mandamento que no Novo Testamento nós não temos é guardar o sábado. No entanto, o Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Jesus trabalhava no sábado, lembra que ele foi questionado porque ele fazia a obra de Deus no sábado? E até foi para a crucificação, porque alegaram isso também, que ele trabalhava no sábado, curando pessoas e pregando, em Mateus 12, do 10 ao 12. Ele também não proibiu os seus discípulos de fazer alguma atividade no sábado. Na igreja primitiva, os apóstolos deixaram cada um seguir a sua consciência sobre guardar ou não o sábado. Jesus explicou que o sábado foi criado como uma bênção para o nosso bem. Marcos 2, 27. Olha agora Colossenses 2, do 16 e 17. Paulo dizendo, ninguém, pois, vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa do dia da festa, ou de lua nova, ou do sábado. Olha lá, ninguém vos julgue por você guardar ou não o sábado, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo, porque era sombra das coisas vindouras. Assim como no Velho Testamento tinha que se matar o animal, o cordeiro, todo ano, para ser ali perdoado os seus pecados, coberto os seus pecados, e hoje nós não precisamos mais matar cordeiro por causa que o sangue de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, foi derramado e nos purifica de todo pecado. Então é mais ou menos isso. Assim como também no passado celebrava a Páscoa, que era com pães asmos, com ervas amargosas, e também era ali realizado com a morte do cordeiro, no lugar disso, Jesus instituiu a Santa Ceia. Hoje nós não fazemos mais como fazia no Velho Testamento. Também o batismo. No passado, toda pessoa que fosse judeu, ele tinha que fazer a circuncisão, que é uma operação como se fosse uma fimose com o homem. O homem tinha que fazer essa cirurgia para ser um judeu. Já no cristianismo, Jesus tira essa situação e no lugar coloca o batismo. Por isso que Jesus disse lá em Marcos 16, 15, 16, quem crer e for batizado será salvo. Então, quando eu creio em Jesus, eu nasci de novo, agora eu preciso desejar o batismo bíblico, que é por imersão, segundo a palavra de Deus, que nós vamos falar isso no futuro. Então, tirando a dúvida aí sobre o sábado, tá bom? Ninguém julgue por não guardar o sábado, porque os 10 mandamentos, os 9 se repetem no Novo Testamento. Lá do Velho Testamento, né, que os 10 mandamentos está em Êxodo 20. O único que não se repete é guardar o sábado.
Voltando ainda sobre a questão da idolatria. Salmo 115, versículo 1 ao 9, e na Bíblia Católica é o Salmo 113. Se você for pegar a Bíblia Católica, é o Salmo 113, do 1 ao 9. Olha o que nós temos ali. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Então, lembrando que as nações, que não era ali pertencente à nação de Israel, todas elas eram idólatras. Então, elas precisavam de um Deus palpável, uma imagem para se referir. Mas a nação de Israel, como Deus sempre condenou a idolatria, não tinha imagem. Assim como a igreja evangélica, você não vai encontrar imagem, a hora que você chegar. Mas o que acontece? A Bíblia nos fala aqui no versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque perguntaria às nações, onde está o seu Deus? Então, se você chegar na igreja, você não vai ver nenhuma imagem. Mas o nosso Deus está nos céus, então ele está dizendo a respeito de como realmente nós devemos nos portar. Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz. É ele que faz. Agora ele está dizendo, os ídolos deles, ou seja, as imagens deles são feitos de prata, de ouro, obra da mão do homem. Então lembrando que a imagem nada mais é do que algo que o homem fez. E antigamente era feito de ouro, de prata, hoje é feito de gesso, de plástico, não é verdade? Mas a imagem, segundo a Bíblia, era feito de prata e ouro, quem fazia era o homem. E muitas vezes aquele homem que passou a noite toda na prostituição, ou na bebida, nas drogas, ele vai lá e faz uma imagem. Mas ele está dizendo aqui, olha, o Salmo, né? Lembrando, o Salmo 115, do 1 ao 9, é na Bíblia evangélica, e o Salmo 113, do 1 ao 9, na Bíblia católica. Tem boca, mas não falam. Então você vai ver a imagem que ela tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem. Interessante que Deus fala assim, aquele que faz a imagem de escultura é igual à própria imagem, que não ouve, que não fala, que não vê. E ele fala assim, e todos que neles confiem. No momento que eu confio também na imagem, eu sou igual a ela. Eu não ouço, eu não vejo, não falo. É Deus que está dizendo, não sou eu, é Ele. E ele fala aqui agora, confia, ó Israel, no Senhor. O que ele estava dizendo? Não confie nessas coisas, confie no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então o que aprendemos aqui? Que a nossa confiança deve estar em Deus, na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os demais, como eu volto a repetir, Maria, João, Tiago, João, José, Pedro, estão lá no céu, nós vamos abraçá-los, vamos ter o privilégio de estar com eles, mas somente na pessoa de Deus nós temos a salvação. Jeremias 10, versículo do 2 ao 6. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque deles se espantam as nações. Pois os costumes dos povos são vaidade. Corta-se do bosque o madeiro e se lavra com machado pelas mãos do artífice. É aquela pessoa que vai lá no bosque, corta uma árvore e ele então começa a trabalhar pelas mãos, começa a fazer ali um Deus. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como espantalho num pepinal. Olha o que Deus usa a expressão. A imagem da Escritura, segundo a Bíblia, é como espantalho num pepinal. E não podem falar e necessitam de quem os leve, sim ou não? Precisa ter alguém para levá-los. Porquanto não pode andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal e nem tampouco têm poder de fazer o bem. Deus está dizendo, eles não têm poder de fazer o mal e nem têm poder de fazer o bem.
Mas pastor, quem então que faz os milagres que a gente vê aí acontecendo quando se pede? Lembrando que nós já falamos, o diabo que os enganava. Então nós temos que tomar cuidado. Satanás sabe que os idólatras não entrarão no céu e quanto mais pessoas estiverem indo por esse caminho, para ele é melhor. E assim como ele também tem poder, ele engana as pessoas. Ele muitas vezes lança a enfermidade por causa do pecado, mas ele tira também. Então nós temos que estar atento. Não tenha receio deles, pois não pode fazer o mal, nem tampouco tem poder de fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o teu nome em poder. Olha Isaías 44, versículo do 9 ao 19. E todos os artes de imagens esculpidas são nada. Olha o que ele está dizendo. Todos os artes de imagem esculpidas são nadas, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Olha o que Deus está dizendo, que a imagem da escultura não tem nenhum valor. É Deus que está dizendo, não sou eu. E suas próprias testemunhas nada veem, não entendem. Então aquela pessoa que está lá adorando aquela imagem, ela não entende, ela não compreende, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, ou seja, que não tem valor nenhum, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos. E os seus artífices são apenas homens. Como eu disse, aquele homem que muitas vezes passou a noite toda talvez na orgia, passou muitas vezes a noite toda bebendo, passou muitas vezes a vida ali nas drogas, e vai lá e faz uma imagem. Ajuntem-se todos e se apresentem, e assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado, e trabalha nas brasas, e o forja com o martelo, e o forja com seu forte braço. Ademais, ele tem fome, e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua sobre um pau, e com lápis esboça um Deus, olha lá, esboçando um Deus. Dá-lhe forma com o cepilho, torna a esboçá-lo com o compasso. Finalmente, dá-lhe forma e semelhança de um homem. Então, a maioria da imagem tem semelhança de um homem, segundo a beleza de um homem, para habitar numa casa. Olha agora. Isaías 44, 14. Um homem corta para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta uma faia e a chuva faz crescer. Então é aquele camarada que vai lá no bosque, escolhe a melhor árvore e corta. Então ela serve ao homem para queimar, da madeira toma uma parte, e com isso se aquenta, acende o fogo e assa o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Está na Bíblia isso. Isaías 44, do 14 em diante. Então é aquele camarada que vai lá no bosque, escolhe a melhor árvore, corta aquela árvore e ele traz para casa. Metade dela ele faz então ali, como diz, madeira para fazer a sua comida, para se esquentar do frio. E a outra metade ele faz um Deus. E se prostra diante dela e se ajoelha diante dela. E olha o versículo 16. Ele queima metade no fogo, e com isso prepara a carne para comer, e fazer um assado, e dele se farta. Também se aquenta, e diz, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz para si um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Prostra-se e lhe dirige a sua súplica, dizendo, livra-me porquanto tu és o meu Deus. Então você vê a situação, do mesmo madeira que ele pegou no bosque, que ele metade colocou para fazer a sua comida, para se esquentar, agora da mesma madeira, porque a outra metade que sobrou, ele faz um Deus e ele se prostra diante dela, dizendo, livra-me porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos. Deus está dizendo que os olhos estão fechados, não conseguem entender, para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles se reflete, e não tem conhecimento e nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo e assei pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi, e faria o do resto uma abominação. Então Deus diz que a idolatria é uma abominação. Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore.
Então, no momento que eu me ajoelho, seja diante de uma árvore, né, da imagem feita de uma árvore, de um gesso, ou mesmo de ouro, de prata, eu não estou diante do Criador, estou diante da criatura, porque quem fez a árvore foi Deus, quem fez o gesso foi Deus, quem fez o ouro foi Deus. Então não estou adorando o Criador. E lembrando que se Deus disse não terás, não farás, não é não. Eu não posso questionar as ordens de Deus. Agora um exemplo muito grande aqui. Como eu disse, nós vamos abraçar Maria, Pedro, João, Tiago, João, estão lá no céu, são pessoas usadas por Deus e nós vamos ter o privilégio de vê-los lá no céu. Mas olha o que Maria disse a respeito da questão da sua salvação. Disse Maria, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1,47. Então, quando o anjo Gabriel chegou para Maria e disse, olha, você é bem-aventurada, porque você vai gerar o Filho de Deus, o que ela disse? Cumpra em mim o teu querer. E não somente isso, ela faz um cântico, e nesse cântico ela fala, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que ela estava afirmando? Que ela também precisava de salvação. Ela precisava de Salvador, que ela reconhecia isto. Eu me alegro em Deus, meu Salvador. Quem precisa de Salvador? Aquele que está perdido. Então, lembrando que Maria, ainda que foi usada por Deus, ainda que foi uma mulher de exemplo, ela também, como eu, como você, eram gerados pelo pecado. E não tem o que fazer. O único que pode nos salvar é Jesus. E ela então disse, eu me alegro em Deus, meu Salvador. Ela precisava de salvação também. Lucas 1, 46, 47. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela disse, fazei tudo o que ele vos mandar. Olha João capítulo 2, versículo do 3 ao 5, é bem conhecido a transformação da água em vinho na festa de Caná da Galileia. Tendo acabado o vinho, olha lá, Jesus estava na festa, Maria estava na festa, os discípulos estavam na festa, e acaba o vinho, que era a alegria da festa. E a mãe de Jesus, Maria, lhe disse, eles não têm vinho. E respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse então a sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, o que nos chama a atenção aqui, é claro que nós sabemos que aí depois Jesus manda pegar as talhas, encher de água, ele transforma a água em vinho. Mas o que nos chama a atenção é o que Maria fez. Ele disse, olha, vocês façam o que ele vos disser. Então você vê a submissão dela em dizer, façam o que ele vos disser. E o que Jesus realmente disse? Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Maria disse, vocês façam o que ele vos disser. Então ele é o caminho. E olha João 14,13, Jesus disse, tudo que pedir em meu nome, e não duvidando recebereis. Então, Maria disse, vocês façam o que ele vos disser. Nós temos que obedecer. João 14,6, como disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,13. Pega lá na sua Bíblia, acompanhe lá para ver o que eu estou te falando, realmente é a palavra de Deus. Tudo quanto pedir em meu nome. Ele não falou que para pedir em nome de outra coisa. Não, é em nome dele, em nome de Jesus. Eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Maria foi uma serva fiel a Deus. Nós vamos abraçá-la no céu, mas só Jesus é o mediador e o único Salvador. Só ele pode nos colocar diante de Deus. Maria foi, como disse, uma serva fiel e só Jesus é o único Salvador. Olha em Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação. Então não existe salvação em nenhum outro. Não existe, a salvação não é por Buda, não é por Allan Kardec, não é Confúcio. Infelizmente eu tenho que falar a verdade para você. É a Bíblia. A salvação é por Jesus. E se você está procurando ir por outro caminho, infelizmente você está indo para o caminho largo. E Jesus disse, porfiar por entrar pela porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta é Jesus. E ele disse, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos entram por ele.
Realmente o caminho estreito são poucos, caminho apertado, mas é o caminho da salvação. Então aqui, ó, Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos. Só Jesus pode salvar o homem, só Jesus pode transformar a vida do homem. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, não é outro mediador, a não ser Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Está lá na Bíblia, 1 Timóteo 2,5. É Jesus. Jesus é o único mediador. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Vou repetir. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Jesus é o único que pode nos salvar. Então a vida eterna é que te conheçam a ti como o único Deus. Deus é o único, verdadeiro. E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. A vida eterna se resume nisto: Deus e Jesus. Deus, o único. Jesus, o Salvador. Olha aqui esse exemplo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Só Jesus pode levar o homem, segurar na mão de Deus e ao segurar na mão também do homem para a salvação. Voltando aqui. Pedro não aceitou ser adorado. É isso mesmo. Muitos dizem lá, viva São Pedro, e muitas vezes até veneram. Mas a Bíblia fala que Pedro, como servo de Deus, não aceitou ser adorado. Alguns chegam a dizer que ele foi o primeiro Papa, mas a Bíblia fala que Deus não aceita. Lembrando que a salvação é por Jesus. E Pedro entendeu muito bem isso. Olha agora, Atos 10, 25, 26. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Então, para você entender, Cornélio, a Bíblia fala que ele era um homem temente, que desviava do mal, que ele realmente era um homem piedoso, um homem que dava esmola, um homem que procurava servir a Deus. E Deus, vendo isso no coração de Cornélio, mandou um anjo, em plenas 3 horas da tarde, dizendo, olha, manda buscar Pedro, que Pedro tem algo para te dizer. Ele não questionou, mandou buscar a Pedro, Pedro vem, e quando ele chega na casa de Cornélio, Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio, a primeira coisa, se prostra diante dele, porque afinal de contas foi o anjo que disse que Pedro tinha algo de Deus para falar para ele, mas Pedro chegou e disse, não faça isso não, levanta, não se prostra diante de mim não, eu sou homem igual a você. Adora a Deus, é a Deus que você deve buscar, é a Deus que você deve clamar. E sabe o que Pedro fez ali? Se você pegar, inclusive, uma tarefinha para você, Atos 10, lê todo Atos 10, ele junto com a família de Cornélio, anuncia Jesus. E quando Jesus é pregado, e naquele momento que eles creem em Jesus, recebem Jesus, cai sobre eles o Espírito Santo. E eles começam a glorificar a Deus em outras línguas. E logo em seguida eles foram batizados. Olha que coisa linda, a conversão genuína. O Cornélio, inclusive, foi o primeiro gentil, que não era judeu, que Pedro prega e a pessoa é convertida. E a partir dali a salvação é também pregada a todos que não são judeus. Então, e nem os anjos, olha lá, Pedro não aceitou ser adorado, nem os anjos também aceitam ser adorados. Preste atenção, Apocalipse 22, 8. João estava tendo a revelação do Apocalipse, um anjo estava mostrando para ele todas as coisas dos céus, do que viria pela frente. E eu, João, olha, diz aqui, eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo. Olha lá, João se prostra diante do anjo para adorar, que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha o que o anjo fala para João, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Então o anjo falou para o João, não faça isso.
Não, eu estou aqui para te servir, porque Deus me deu ordem para te servir. Você tem que adorar a Deus. É isso aí, você tem que adorar a Deus. A Arca da Aliança não era objeto de adoração. Olha o que tinha na Arca da Aliança. Dentro dela tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresce, para confirmar a sua linhagem no sacerdócio, e um vaso que tinha o maná, que foi dado ao povo de Israel no deserto. Hebreus 9:4. Que tinha o incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro, em redor, e na qual estava um vaso de ouro, que tinha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto, e sobre a arca dos querubins da glória, que cobriam o propiciatório. E a serpente de bronze feita por Moisés. Então, lembrando que a questão da arca, você não vê nem um judeu chegando diante da arca e dizendo: ah, Santa Arca, me ajuda, eu preciso. Porque muitas vezes o questionamento fala assim: olha, você fala que não é para adorar a imagem, mas Deus mandou fazer a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança mandou fazer 2 querubins, 2 imagens. É claro que ali tinha realmente as imagens, mas volto a repetir, você não vê nenhum judeu adorando a Arca da Aliança. Ah, Santa Arca, eu peço para você. Não, eles pediam a Deus. Então é isso que eu quero dizer para você. O nosso pedido tem que ser feito a Deus na pessoa de Jesus. É isso que a Bíblia nos fala. Agora, uma outra coisa que também coloca: olha, você fala que não pode fazer imagem, mas o Moisés fez uma serpente de bronze. E as pessoas que eram ali muito picadas pela cobra no deserto e iam morrer por causa do veneno, quando olhava para a serpente de bronze que Moisés fez, eram curados. E aí? Olha o que nós aprendemos. E a serpente de bronze feita por Moisés foi destruída pelo rei Ezequias. Deus detesta a idolatria, Deus não ia permitir. E olha Números 21:9. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando ele olhava para a serpente de bronze, vivia. Então, lembrando que o povo começou a murmurar, e Deus manda agora como castigo serpentes. E começou a picar o povo começou a morrer. Aí aquele mesmo povo que murmurou, chegou para Moisés: Moisés, pecamos, tal. Aí ele ora, Deus fala: ó, faz uma serpente de bronze, sem vida, coloca numa haste. Todo aquele que olhar quando for picado pela serpente não vai ser morto. Aquela serpente, lembrando que na Bíblia a serpente representa quem? Satanás, o diabo. E era serpente de metal, ou seja, sem vida. Mostrando que um dia Jesus Cristo viria e lá na cruz do Calvário esmagaria a cabeça da serpente. Venceria o diabo. Então ali, pela fé, as pessoas ao olharem ali aquela haste, estavam vendo o quê? A derrota de Satanás. Sim, a serpente era o simbolismo da derrota de Satanás. E Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Então o segredo é olhar para Cristo. É Jesus, Jesus, é Jesus, não existe outro. E como prova que aquela serpente não era para ser adorada, o povo continuou adorando. Deus falou: não faça, mas o povo é rebelde, continua adorando. Mas aí vem o rei Ezequias lá no futuro, 2 Reis 18:4, e foi um homem que serviu a Deus, tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a Azera, e despedaçou, olha lá, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neusta. Então chegou agora o rei Ezequias, sabendo que Deus condena a idolatria, o povo agora estava adorando aquela imagem que Moisés tinha feito, que não era esse propósito, e ele vai lá e destrói, porque Deus abomina a idolatria. Vamos agora aqui. Deus disse não à idolatria, devemos obedecê-lo. Desobedecemos, seremos réu do juízo. Olha Romanos 1, 21 ao 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do homem de Deus, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então, fizeram Deus uma imagem
que é corruptível, e de aves, e até de quadrúpedes e de répteis. Muitas vezes adora, né? Até animais aí, se dizendo que é Deus. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador. Aquilo que eu falei, no momento que você adora a imagem, você não está adorando o Criador, mas a imagem é o quê? Algo que foi feito daquilo que Deus fez, do barro, do ouro, da prata, que é criação de Deus. Adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, lembrando que João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer chegar ao céu, Jesus. Não existe outro, não adianta teimar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só nele tem a salvação. 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o processo será, você entendendo esse princípio, entrega a sua vida a Jesus, entendendo esse propósito. O que você vai fazer? Então eu preciso me arrepender. E quando eu me arrependo dos meus pecados, entregando a minha vida a Jesus, aí sim, Jesus entra no meu coração, conforme Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, quando Jesus entra no seu coração, ele perdoa, ele purifica, ele faz morada, ele escreve o seu nome no livro da vida e ele agora te dá a vida eterna. No dia do juízo, Deus olhará e vai ver Jesus, o único filho dele, dentro de você. Por isso que a Bíblia fala, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que não tiver Jesus no seu coração, na sua vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Amanhã nós iremos continuar falando ainda sobre a lição do inferno e um grande alerta para nós, porque é bíblico, está na Bíblia e eu não posso deixar de pregar. Agora que você não venha muitas vezes olhar com um olhar de crítica, mas sim olhar de análise da Bíblia. Bom, deixa eu ver o que a Bíblia realmente está falando. Porque lembrando que não são palavras minhas, são palavras que eu tirei da Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu quero que você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa fazer isso agora, reconhecendo os seus pecados, se arrependendo, e que você possa fazer essa oração junto comigo, dizendo: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, conceda-me a salvação, o perdão dos meus pecados, e que o Senhor me conceda a vida eterna. E que você possa agora estar dizendo: Jesus, eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor. Eu sei que o Senhor veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para todo sempre. Sinta a presença de Jesus aí onde você está. Sinta a graça dele sobre você. Ele mesmo disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Ele possa trazer alívio para o teu coração, que Ele possa trazer refrigério, que Ele possa abrir porta, que Ele possa trazer a alegria no seu coração, que haja esperança e que haja libertação. Deus, toca nesta pessoa que está orando comigo, que ela sinta o teu poder, que ela sinta a tua unção, continua falando ao seu coração, tira a dúvida, tira a incredulidade, tira todas as vendas dos olhos e mostra-te a tua verdade. Jesus, tu és a verdade. Então que essa verdade prevaleça no coração dessa pessoa que está assistindo e seja grandemente abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus. Amanhã estaremos ainda falando um pouco mais sobre a lição do inferno, se realmente o que a Bíblia fala, e é uma lição que precisamos estar atento, mesmo que a gente goste ou não, mas é uma realidade que a Bíblia nos fala. Mas devemos saber de tudo para não ser lançado no lugar de tormento eterno. Mas lembrando que Deus quer nos dar vida e vida abundante. Basta obedecê-lo. Um abraço no seu coração, fique com Deus e obrigado você que esteve aí conosco. Em nome de Jesus, a Nice, Deus abençoe Nice, a Cirlei Moura, que bom tê-la aí conosco, o Clóvis, toda a família, a Marli, Edna Silva, Ana Cláudia, Deus abençoe vocês que estiveram aí, em nome de Jesus,
Aqui a Cirlei, bom dia. A Luzinete também, bom dia. A Marli, bom dia. Sueli, a paz do Senhor. Marli, ninguém vai morrer no milênio. Não, não haverá, Marli, morte no milênio, segundo a Bíblia, porque a morte foi ali exterminada, não haverá morte no milênio, ok? Clóvis Oliveira, paz do Senhor Jesus, meu amado irmão e pastor Claudenir, Deus te abençoe sempre. Deus abençoe, fique com Deus, lembrando que unidos somos mais fortes. Um abraço no coração.